Olá, nós estamos aqui continuando sobre essa fala, né? Levantando pensamentos a respeito do ministério de Jesus. Inicialmente, estou falando sobre Jesus como rabino, não estou pegando ainda o ministério dele como o Messias. Isso será algo posterior, após essa série de pensamentos que nós estamos aqui levantando, desculpa. E hoje eu quero falar, né, para vocês a respeito de duas escolas faraisaicas que existiam na época de Jesus e que foram dois homens que teve uma forte influência ali em Jerusalém. Eu quero falar hoje sobre o Ilhéu e o Shammai. E depois amanhã eu vou estar gravando o vídeo e postando a respeito do Shammai, que teve forte influência. Ele foi um influenciador em muitos pensamentos que Jesus proferiu, não sendo exatamente dele, mas sendo, vamos dizer aí, do Ilhéu. E eu me ousaria, sim, a dizer para você que está me assistindo nesse momento, que Jesus foi um discípulo de Ilhéu. E nós vamos pensar a respeito disso. Bom, na época de Jesus, né, como eu já falei aqui, existiam duas fortes escolas de conhecimento, de interpretação, de sabedoria, né, de posicionamento com relação à Torá, que era conhecida como Bet Ilhéu. Bet é casa, ou seja, casa de Ilhéu, e Bet Shammai, casa de Shammai. Vamos falar um pouco sobre o Ilhéu. O Ilhéu, ele nasceu na Babilônia, no ano 30, nesse caso aí, primeiro século antes de Cristo, e viveu até o ano 15 depois de Cristo, sendo que aos 14 anos ele veio para a Judéia. Quando Jesus começou seu ministério, Ilhéu já era falecido, né? Então ele, na verdade, pegou os seus ensinamentos, né, pelos seus discípulos. E ele foi um grande influenciador naquela época. E de Jesus também, né? Não posso tirar essa realidade de vocês de maneira nenhuma. Bom, Ilhéu, ele era um homem conhecido por ser sábio, que ele preservava o amor. Ele tinha um espírito humanista e ele tinha palavras humanistas e ele tinha ensinamentos humanistas, né? O ser humano, ele é, vamos dizer assim, o principal alvo dos ensinamentos de Ilhéu. Ele era um homem bom, ele era um homem paciente e ele tinha também, além disso, uma outra virtude, que ele era humilde. Ilhéu também, ele era conhecido como uma pessoa amável, uma pessoa simples e uma pessoa próximas das comunidades mais modestas. E quando a gente pega essa questão dele ser próximo das comunidades mais modestas, nós vemos isso uma forte característica de Jesus, que estava sempre no meio das comunidades mais modestas, né? Mais simples da sua época. Então, aquela pessoa que forma outros, ela exerce uma influência muito grande em muitas coisas. Em muitas coisas. Então, ele também era conhecido como ser um homem muito sábio. Ele faz, na verdade, ele cria 7 regras, né? As 7 regras de interpretação, ou, nesse caso, seria uma hermenêutica, vamos dizer assim, judaica, né? Nesse caso aí, para você que está me ouvindo, me entender melhor. Só que ele era também um homem liberal, que ele exercia também a flexibilidade na forma de conduzir a sua interpretação da Torá. Então, ele tinha algo com ele, ele era um homem liberal e flexível. Grave bem isso, liberal, flexível, ele era um homem extremamente amável, ele era um homem paciente e ele tinha ensinamentos humanistas. Não preciso ir além naquilo que eu estou dizendo aqui. Eu acredito que você já conseguiu captar, ou como nós dizemos aí, pegar a visão, né? Para
questões. Então, ele tinha uma flexibilidade também na interpretação da Torá, a maneira como ele fazia as suas interpretações. Eliel também ele era conhecido como, ele era chamado de Hazaken, que do hebraico vem o velho, significa o velho. Isso indicava que ele tinha um lugar de honra, né, na alta, né, na alta sociedade, na alta comunidade judaica. Além dele ter um lugar de honra, isso indicava que ele era uma pessoa muito respeitada, né, muito respeitada mesmo. Já o Shammai, ele nasce também no século I, mais lá, né, em Jerusalém. Ele era o adversário direto de Hillel. Vamos dizer assim, quanto o Hillel, ele tinha uma visão de uma, vou usar o termo teologia, né, liberal. O Shammai, ele tinha uma teologia ortodoxa e fundamentalista. E aí é que está a situação, né? Apesar do apóstolo Paulo ter estudado na escola de Hillel, com seu neto Gamaliel, ele pega essa visão ortodoxa e fundamentalista, que chega a ser extremista, do Shammai. Mas isso aí é para uma outra hora. Mas também, né, o Shammai, apesar dele ser assim, né, ele ser o adversário direto, como eu acabei de falar agora do Hillel, ele era sempre mencionado junto a ele, né? Eles estavam ali, se separavam, mas não estavam se separando, né? Ele era um homem extremamente íntegro, era rígido, justo, não tinha paciência e irascível. Ele, na verdade, cresceu à sombra, né, da opressão de Herodes e acreditava sempre que era necessário ter uma postura firme para lidar com os adversários da tradição judaica. Firme, firme mesmo, né? Aquele firme que não abre mão de alguns pensamentos ou não abre mão daquilo que acredita ser para proteger a lei judaica. Aí está uma das características dos fariseus. Eram sim fariseus também, né? Eram sim fariseus também, e como eu falei no vídeo anterior, os saduceus iam mais para o lado de Hillel e os fariseus estavam com Shammai, junto e misturado. E o interessante é que essas duas escolas refletiam a personalidade de seus fundadores. E amanhã eu vou estar falando sobre Jesus e a influência de Hillel no seu ministério, porque, como eu falei, se eu não me engano, no primeiro vídeo, há aí há estudos que indicam que Jesus estudou na escola de Hillel. E por alguns pontos que eu coloquei aqui, isso se torna muito mais forte. Forma como ele administrava a sua atividade rabínica. Deus abençoe, uma boa meditação, e eu espero sempre, do fundo do meu coração, estar contribuindo para o seu crescimento no sentido de conhecimento. Obrigada. Tchau.